Sejam bem-vindos mais uma vez a este canal, que tem o intuito de trazer histórias bacanas para vocês. Voltamos com a terceira parte do Amante Sombrio, referente à história do rei Urf. Bom, depois que ele mandou Beth embora, porque ele queria mordê-la, então ele sentiu a necessidade de se alimentar, porque faz muito tempo que ele não se alimenta. Então ele acabou chamando Marissa, por pensamento, para que ele pudesse se alimentar. Quando Marissa chegou, ele estava muito transtornado, ele estava assim, uma outra pessoa. E ela se aproximou dele e lhe ofereceu o pulso, como ela sempre fazia. Mas o desejo dele, a ansiedade dele de experimentar o sangue de Beth estava tão forte dentro dele que ele acabou fazendo o quê? Ele pegou Marissa nos braços e foi no pescoço dela. E no que ele começou a sugar o pescoço dela, até com uma certa grosseria, vamos dizer, de certa forma, então ela acabou aproveitando aquele momento para poder entrar mais profundo na mente dele. Que eles têm essa conexão quando eles se alimentam, um do outro. E ela pôde perceber que ele estava ficando excitado. E ela ficou feliz, por mais que ele nunca tocou, ela ficou feliz. Ela acreditou que ali podia mudar a situação entre eles. Mas no que ela vasculhou melhor a mente dele, ela viu que não era por ela que ele estava excitado. Não, que ele havia, há pouco tempo atrás, naquela mesma cama, se deliciado com uma humana ou uma meia humana. E isso a deixou muito triste, muito zangada. E ele tomou o sangue dela, assim, fervorosamente. E quando ele finalizou, então ela tomou uma decisão drástica, que foi de livrar ele dela. Então ela acabou dizendo que ela o livrava daquele compromisso, que a partir daquele momento ele não precisava mais ficar com ela. E conforme ela conversava com ele, ela dava a entender que ela sabia que ele não gostava dela, que ele sentia repulsa por ela. E quando ele falava que não era nada disso, ela falava: você nunca me tocou, você nunca chegou perto de mim, por mais que eu tomasse banho, viesse bem limpa, cheirosa, você nunca me tocava, você nunca sentiu nada por mim. Então, a partir desse momento, eu não pertenço mais a você. E foi embora. Ele sempre desejou que ela largasse dele, porque no mundo dos vampiros, uma vampira, quando ela é rechaçada pelo macho, então ela é vista como uma mercadoria estragada. Então ela não é bem vista pelos outros vampiros, pela sociedade vampiresca, vamos dizer assim. Então ele ficou, de certa forma, feliz com isso. Mas ele tinha que pensar em algo para poder recompensá-la por todos esses séculos que ela esteve servindo ele. Mediante a esse rompimento, então ele fica livre para Beth, claro, óbvio, e ele sente o desejo por ela, ele pensa nela o tempo todo, ele fica puto da vida porque ele não pode ir até ela porque está de dia. Então ele acaba decidindo fazer um jantar para ela. Ela vem nesse jantar, mas antes de sair nesse jantar, a hora que ela tá saindo com o vestido preto, todo colado no corpo, com decote V, com cabelo preso, toda maravilhosa, ela dá de cara com o Butch. E Butch fica puto da vida, porque ele não quer que ela vá encontrar aquele homem, porque ele sabe que ela vai encontrar aquele homem. E quando ele começa a dizer que o cara é um assassino, que mata prostitutas, e ela diz que ele não é isso, ele só fala assim: por favor, não vai encontrar ele. Mas ela vai. E chegar lá, eles começam a jantar, mas começam a discutir. Por quê? Porque Urf, ele sente que ele tem que deixar ela com outro macho depois da transição, que ele não pode ficar com ela porque ele não é merecedor dela. E ela, ao mesmo tempo, ela quer ficar com ele, mas ela sente, assim, que ele não quer ficar com ela. Então eles começam uma discussão, aonde ali ela começa a dizer como que ela vai encontrar outro macho, isso deixa ele puto da vida. Ele pergunta pra ela: você quer tanto assim um outro macho? Quer tanto experimentar um outro macho? E eles ficam naquele jogo ali de faísca mesmo, porque ele fica falando as coisas pra deixar ela nervosa, ela fica falando as coisas pra deixar ele nervoso, e é muito divertido essa parte, gente, é o máximo, porque aquele homem grande, mau, ele se torna assim um cordeirinho, ele fica bobão perto dela. E depois de um certo tempo, então eles chegam à conclusão que sim, que eles gostam, que ele quer ficar com ela, que ela quer ficar com ele, e eles acabam descendo para os aposentos dele. E ali ela sente a necessidade de perguntar algo que ela percebeu, que foi na hora dele comer, que ele meio que ficava
passando a mão, né, tateando ali para poder encontrar as coisas. E ela queria arrumar um meio de perguntar sem ofender. E no que ele sentou na cama e colocou ela no colo dele, ela pediu para ver os olhos dele. E ele disse que não iria ver. E de tanta insistência, né, porque, claro, ela consegue tudo que ela quer dele, porque ele já tá aqui, ó, comendo na mão dela, ele acaba tirando os óculos. E quando ele abre os olhos, então ela percebe que realmente ele é cego, porque ele tem os olhos um verde muito intenso, um verde diferente, e a íris dele é completamente branca. E ele começa a contar que ele nasceu quase cego, mas que piorou com a transição, e no que eles estão conversando, ele acaba se abrindo profundamente com ela, dizendo que os pais dele morreram, ele viu morrer, que ele era um covarde, e ele acredita que depois de contar que ele é um covarde, que ele viu os pais morrer, e quando finalizou a morte dos pais, ele acabou ficando em silêncio, porque os Lesters estavam procurando por mais alguém na casa, e ele ficou quieto, então prova que ele é um covarde. E ela força, enfia na cabeça dele que ele não é um covarde, que ele é um vitorioso, que isso era normal acontecer, enfim. E ele percebe que realmente ela é a mulher da vida dele. Aí eles vão fazer um amor, ela espera aquela loucura e ele fala que não, que ele vai fazer um amor diferente, um amor real, porque ele não fez amor com ela. E eles fazem um amor lindo, maravilhoso, um amor assim. Gente, ele é todo fofo com ela. Todo aquele homem grandão se resume assim a uma coisa muito fofa, porque ele é todo cuidadoso e dá muito prazer a ela. Quando ele finaliza, eles ficam ali por um tempo, e aí ele pede para que ela fique ali com ele, que ele vai sair, porque ele vai lutar, mas quer para ela ficar. E ele mostra o quarto do pai dela, para que ela possa conhecer um pouco mais desse pai. E quando ela entra nesse quarto, ela tem uma surpresa, porque ela tem fotos dela de todas as idades, e ela fica ali observando, enquanto o seu homem lindo, maravilhoso, gato, sexy, sai para lutar. Enquanto ele está lutando, ela está vasculhando as coisas do pai. Quando eles retornam para casa, ele acaba sendo surpreendido, porque no que ele vai até o quarto encontrar a sua amada, ele encontra quem? Ele encontra Z. E, gente, Z, eu sou apaixonada pelo Z. Quando eu contar a história de vocês, a história dele para vocês, eu acho que vocês vão amar, porque, gente, ele é o máximo. Ele é um homem que sofreu muito por algumas situações. Ele tem um rosto, uma cicatriz que o deforma um pouco. O Z não é bonito. Pelo que a gente vê, ele não é bonito. Ele tem cara de mal. Ele é uma pessoa quase... É uma pessoa não. É um vampiro quase sem alma. E isso faz com que todo mundo tenha medo dele. E ele está querendo o quê? Ele está querendo transar com Beth. Porque ele não sabe quem é ela. E quando ele está se aproximando, já tirando a roupa, ele só escuta o som de Ulf dizendo, fique longe dela. Quando ele começa a enfrentar o rei, porque falando, você só quer ela pra você, não sei o quê. Quando ele começa a ir pra cima do rei, e o rei fala, ela é a filha de Darius. No que fala isso, ele se retrai, ele meio que pede uma desculpa e sai. Porque, óbvio, que ele não vai fazer nada com a filha de um grande guerreiro, que era ali o seu irmão de sangue. Ele acalma a Beth, dizendo a Beth que não quer que ela fique perto de Zé jamais, nunca, porque ele é uma pessoa que sofreu muito e ele acaba não tendo coração. Então ele não liga de magoar as pessoas e ele mesmo tendo um apreço por Darius, isso não impede que ele faça mal a ela. Então fez ela prometer que jamais, nunca, never, ela vai ficar no mesmo lugar que Z, sozinha. E ela diz que sim, tudo bem, ela não fará. Aí ela vê que ele está machucado, aí ela tenta, né, ver se pode ajudar, ele fala que não, que já está tudo ok, e fala, vamos para nossa cama. Quando eles chegam lá, então eles encontram o Rage, que é a fera, né, que voltou ao seu normal. Ele está, gente, estupiado, porque como ele vira uma fera, ele acaba meio que devorando os Lesters. E depois ele fica um caco, ele fica um lixo. E nisso, a hora que ela se aproxima, que ela fala, você precisa ir para o hospital, ele fala, não, já tive dias piores. Ela acaba cuidando dele, porque no que Ulf pega ele para levar para a cama, que ele precisa descansar, e ela fala que vai dar um antiácido para ele, porque parece que ele vai vomitar, ele acaba aceitando. Ela entrega para ele, leva a água na boca, porque ele não tem condições nem de beber água sozinho. E quando ela termina de dar água, que é muito demorado para ele fazer isso, que ela vai sair, ele vai e deita no colo dela. E aí ela fica com medo do Ulf, porque ele tem crise de ciúme assim absurda, porque
Como ele marcou ela como dele, então é normal, gente. Ele tem um ciúme absurdo por ela. Mas ele não faz. Ele fica olhando como ela cuida do seu irmão de sangue. Porque ela acaba fazendo ali um carinho nele, falando coisas para acalmá-lo até que ele dorme. Eles voltam para um quarto, eles acabam fazendo amor novamente, né? Porque é muito amor envolvido. E no dia seguinte ela diz que precisa trabalhar. Então ela sai dizendo que sim, que ela vai voltar. Mas no que ela sai, então ela acaba chegando em casa e ligando para Butch. E ela descobre que ele foi afastado da delegacia, porque ele é meio violento. E o cara que tentou violentar ela foi preso e ele simplesmente quebrou o nariz do cara. Ele deu uma bela de uma surra no cara. E por conta disso e de outras agravantes, ele acabou sendo retirado da polícia, por um tempo pelo menos. Quando chega mais tarde, então ela percebe que ela não está bem, ela começa a sentir calafrios, ela começa a sentir algumas dores estranhas. E ela vai em busca do telefone para poder ligar para a URF, porque ela acredita que chegou o momento da transição. E quando ela chega perto do telefone, ela não consegue segurar mais e cai. Butch acaba indo até a casa dela, e quando ele chega e vê tudo trancado, mas vê a luz acesa, ele acaba dando volta. Quando ele olha pela porta de vidro, ele vê ela caída. E se ele arrebenta a porta, ele entra, e o que ele vê, ele acredita que ela teve uma overdose. E ela não consegue muito falar, porque ela tá se transformando mesmo. E quando ele liga para emergência falando que é uma overdose, que não sei o que, ela consegue unir forças e tirar o telefone da mão dele e dizer, me leve para o URF, eu preciso dele. E ele fala, não vou te levar. Ela, eu estou morrendo, me leve para o URF. E ele vê ela naquela situação, ele não tem mais o que fazer a não ser obedecer ela e ele leva. Quando eles chegam lá, tá tendo uma discussão entre os irmãos. Houve mais uma morte de prostituta e essa prostituta estava com mordida no pescoço. Então eles acreditavam que era o Z, porque o Z é esse, que ele adora infligir dor. E ele não tem problema nenhum em pegar prostitutas, mordê-las e realmente matá-las. E quando eles estão ali discutindo e ele falando que não foi ele, falou assim, pode me cheirar, eu não tenho nada a ver com isso, então eles acabam escutando batidas na porta. Quando eles olham pelo visor da câmera, ele vê Beth nos braços de Butch. Ele corre até lá, pega ela e fala, a transição começou. No que ele se afasta, então acaba entrando também o Butch. Quando ele entra naquela sala, com aquele monte de guerreiro, ele fica olhando assim, mas ele não tem medo. Por incrível que pareça, ele não fica com medo. E Ulf sai correndo e diz, o humano, só quem pode matar sou eu. O humano, ninguém mexe nele. E ele só sai daqui quando eu voltar. Nisso ele corre para os aposentos dele para poder ver o que ele vai fazer com Beth. Porque ela está tendo muita dor, muito calafrio. E ele entra em desespero porque ele não pode perder o amor da sua vida. E no que ele está ali conversando com ela, tentando acalmar ela e ela tendo aqueles espasmos, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba pedindo ela em casamento. Que ele fala, que chama ela de Lila. E ela no que pergunta o que é aquilo, ele fala, quer se casar comigo? Antes de responder, ela começa a ter mais espasmo. Então ele faz o quê? Ele corta a veia do pescoço, né, o jugular dele, e faz com que ela tome. Ela acaba meio que se esvairindo, então ela tem parece que ela está em outro lugar, e quando ela olha, ela vê sangue, ela começa a tomar aquele sangue e volta. Quando ela volta, ela percebe que ela está tomando sangue de Ulf. Quando ela consegue se livrar dele, ela vê que ele está bem machucado. E ela fica preocupada. E ele fala que não é para ela se preocupar, que isso é normal, que é para ela tomar dele o quanto quiser. Só que como ela tomou o sangue, então o corpo dela reage. Então, novamente, ela tem espasmo, ela grita de dor. Mas ela aguenta firme. E depois de horas, e horas, e horas, e horas sofrendo, ela acaba se acalmando. E o Ulf agradece a Deus, porque eles falam muito de Deus, por incrível que pareça, por ela ter sobrevivido. E quando ela pede um banho, que ela precisa de um banho, então ele vai dar banho nela, todo calmo, todo tranquilo, cuidando dela, assim, lavando os cabelos, trazendo ela para o quarto, secando ela, colocando ela aconchegada na cama e agradecendo muito por ela estar viva. E aí ela olha para ele e diz, sim, eu aceito me casar com você. Enquanto Beth e Ulf passam por essa coisa louca que é a transição dela, Butch está lá em cima com todos os guerreiros.
E o inevitável acontece, a briga come solta. Só que quem venceu, a gente vai saber depois. Muito obrigada pela companhia, fique com Deus e até a próxima.